Eu quero cumprimentar, como é culto com crianças, todos nós somos crianças nessa tarde, amém? Tem crianças de pernas compridas e crianças de pernas curtas. Então eu quero cumprimentar todas as crianças com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Quem aqui conhece a tia Rê, levanta a mão. Quem não conhecia a tia Rê? A tia Rê vai se apresentar novamente. Eu sou a tia Regiane, pode chamar de tia Rê. Eu congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério também do Belém, com o pastor Hermes Barretos, no setor 51. Então, a gente está debaixo do mesmo telhado, de cômodos diferentes, amém? Agradecer a Rê pelo convite, Jesus abençoe. E é a segunda vez que eu estou aqui, eu acho que foi em 2024, né, Rê, que eu estive aqui. E é uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Falam glória a Deus. E tem uma turminha, antes da tia Rê ir para a palavra, tem uma turminha que está ali fora, ansiosa, para estar louvando com vocês. Quem aqui gosta de louvar? Mas se é só abrir a boca aí e cantar? Sim ou não? A gente vai louvar com todo o nosso ser com essa turminha. E o nome dessa turminha é Turminha de Jesus. Então, no 3, a gente vai falar, vem turminha de Jesus. Mas tem que ser forte, senão eles não vêm. Amém? Então, vamos no 3? Vamos lá? Mas primeiro eu quero que todo mundo fique de pé, para a gente adorar. Porque o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor e adoração. Então, vamos louvar, volto a dizer, com todo o nosso ser, né, princesa? Amém? Então, vamos no 3. 1, 2, 2,5. E 3, vamos lá? Ixi, é como a irmã perguntou aqui, quem almoçou? Levanta a mão. A tia, mais ou menos também. Mas a gente vai se alimentar agora da palavra, então a gente vai estar forte e firme, amém? Vamos de novo, bem bonito? 1, 2, 3... Vem, turminha de Jesus. Pode escutar. Está chegando o nosso... Pode soltar, tio. Batendo palma. Vem, o nosso mundo. Fica aqui. A nossa ovelha. Um amor tão grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo, é o amor do nosso Deus. Ele... Um amor tão grande, grande, grande. Animado, ó. Um amor profundo, fundo, ó, é o amor. Dá um abraço no seu amigo. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca me esquece. Pra lá. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. É o amor do nosso... Das palmas. Bem bonito para Jesus. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Abraça o amiguinho. Ele me abraça. Ó, e me protege. Ele me ama. Ó, nunca me esquece. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. É o amor do nosso Deus. Ó, amiguinho. Ó. Ele me ama. Nunca me esquece. De novo. Ele me abraça e me protege. Ele me ama. Vai, João. Nunca me esquece. Ó. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh,
Glória a Deus. A turminha já pode ir embora? Eu quero chamar aqui o Alan. Alan. Ele vai me ajudar aqui. E vem aqui, Isaac. Como a gente está falando de coragem, fé, a gente tem aí uma história muito linda na Bíblia. Coloca a mão aqui. Isso. E nós vamos louvar mais uma vez, bem bonito para Jesus. Pode pôr a outra. Quem será? Deixa eu ser soltinho mesmo. Vem para cá. O Isaac, ele vai ser o nosso Davi. E o Alan, ele vai ser o Golias. Você já conhece esse louvor. Então, vamos louvar bem bonito para Jesus? Pode colocar, tio. Quando falar, aí você joga. Tu cai no chão, tá? Ó. Um gigante. Filisteu, grandão assim, grandão assim. Não acredito. Grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas ó, Mas o Deus do céu mandou Davi. E ele era como criança. era Pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, vai Davi, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Caiu! Pode ser pequenininho, pequenininho, pequenininho. Mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim, assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. O gigante Davi. Filisteu, grandão assim, Uau! grandão assim. Ele se levantou. Pra afrontar O povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era como, igreja? pequenino, Pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, como uma pedrinha. ele derrubou Golias. Caiu! Pode ser pequenininho, Pequenininho, pequenininho. Ó o nosso Deus. mas o nosso Deus é bem grandão. É bem grandão, é bem grandão. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. De bem câmera lenta agora. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, não dá nem pra medir. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim. Glória a Deus, o nosso Deus, ele é grandão, Glória a Deus, obrigada, viu, Isaac, arrasou. Obrigada, irmão Alan, obrigada. A turminha agora vai descansar, pode estar indo o nosso mundo, a ovelhinha. Eles vão agora ouvir a palavra de Deus, o nosso Dino, o nosso coração. Vamos falar, tchau, turminha! Agora todo mundo senta, dá uma respirada. Respira. A tia vai beber um pouquinho de água enquanto a turminha está indo embora. E quem sabe me dizer qual que é o tema de hoje, desse culto? Qual que é o tema? Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver a Bíblia de todo mundo. Cadê a Bíblia? Muito bem.
Então, nós vamos abrir a Bíblia. O Tia Rê colocou lá no banner, lá em 1 Samuel. Quem sabe me dizer onde que está essa passagem? No Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Na onde? No Antigo Testamento. 1 Samuel, no capítulo 17 e o versículo 45. A tia vai ler rapidamente para ganhar tempo. Vamos lá? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Em nome de quem, criança? Do Senhor dos o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, o tema está escrito assim: com coragem e fé, eu sou mais que vencedor. Quem aqui é corajoso? Levanta a mão. E para a gente ser corajoso, crianças, o que a gente precisa fazer? Fala para a Tia Rê. O que precisa? A gente vai falar desse personagem que é o E por que Davi era corajoso? Ele era sim ou não corajoso? Por que ele era corajoso, crianças? Ele tinha um coração cheio do quê? De fé. E como que a gente consegue essa fé aqui, crianças? Exatamente. E olha o que a palavra de Deus diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está em Hebreus 11:1. Então, a fé é acreditar e confiar mesmo sem ver. Você consegue pegar o vento? Mas você consegue sentir. Desse jeito é a gente sentir o nosso Deus, a presença do Espírito Santo, a gente sente no nosso coração. Mas a gente tem que ter o que no nosso coração? Fé. Então, e quem é o autor da nossa fé, crianças? É o nosso Jesus, ele faz gerar fé no nosso coração. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a... Então, mas Tia Rê, como que eu faço para ter essa fé? Como que essa fé é gerada dentro de mim? Por ouvir a palavra de... Quem aqui lê a Bíblia em casa? Levanta a mão. Ninguém lê a Bíblia em casa? Crianças. Quem tem culto doméstico com os pais? Deixa eu ver, os pais que estão aqui, levanta a mão nessa tarde. Glória a Deus. Quem faz culto doméstico em casa? Amém. Então, se eu, a cada dia, eu estou conectada aqui na palavra de Deus, cada vez mais a fé é gerada no meu coração. E é quando a gente fala, o conjunto, eu perguntei para a Tia Rê, é ovelhinhas de Jesus. Então, nós tratamos as nossas crianças, porque quando a gente é do departamento infantil, além da gente ter os nossos filhos de sangue, nós somos mãe de muitos, né? Eu me vejo assim, mãe de muitos. Se eu pudesse, eu levava a maioria para minha casa. Então, a gente fala que eles são como ovelhas. Vem aqui, princesa. Vem aqui, Isaac. Fica aqui na frente para a tia. Isso, os dois. Então, eu vou... Isaac, segura essa ovelhinha aqui, alto, para que todo mundo veja. Como que você chama, princesa? A Sara vai segurar essa ovelhinha. Essa primeira ovelhinha que o Isaac está segurando, como que ela está, crianças? Hã? Machucada. Toda ovelhinha, ela precisa ser alimentada, sim ou não? E essa ovelhinha está chorando, ela está sendo bem alimentada? E ela precisa beber água também, sim ou não? E o que será que essa ovelhinha está sendo alimentada? Olha, quando eu perguntei sobre os pais, muitas vezes a gente está alimentando nossa... Segura aqui, Isaac, ó, aqui, ó, segura aqui a ovelhinha e aqui do lado. Muitos de nós...
infelizmente, no nosso meio, estão alimentando os nossos filhos com o lixo do YouTube. De repente, você não compra uma Bíblia para o seu filho, mas você compra um belo de um videogame e você nem fiscaliza o que ele está jogando no videogame. Você paga um horror de internet, mas você não vê o que teu filho está assistindo na internet. Aí o lixo da Netflix, a mesma coisa. E essa ovelhinha aqui que a Sara está segurando, ela está triste? Ela está porque ela está sendo bem ali E a água que ela está bebendo, ela precisa estar diariamente em nossa casa, fazendo o quê? O pai e a mãe fiscalizando, vendo com quem essa criança anda na escola. Será que vocês sabem? Será que nós sabemos? Porque quando a gente leva o nosso filho para a escola, a gente fala, Senhor, vai lá com os teus olhos, porque eu não posso estar lá. O que será que os nossos filhos estão, com quem eles estão falando? O que será as amizades? Será que a gente está supervisionando as amizades dos nossos filhos? Então, é a palavra de Deus, é culto doméstico. E essa água, ela simboliza o quê? A água viva, que é tem que estar diariamente apresentando Jesus. Muitos só querem contar uma pequena história para as nossas crianças, mas esquece de todos os dias apresentar Jesus para que cada dia, cada criança venha a ter amor pelo nosso Senhor Jesus. Amém, Sarinha? Isaac, obrigada. E lá na palavra de Deus, fala de um menino, como que é o nome dele? Eu esqueci. Ai, é Davi. Eu vou precisar, deixa eu ver. As meninas que agora estão indo para os adolescentes, vem cá vocês. Vai me ajudar aqui. Então a Bíblia fica aqui nesse cantinho. Que eu já te dou aqui. A Bíblia, ela fala de um menino ruivo que se chamava, aqui princesa, desse lado aqui, se chamava como? Davi. E antes da gente começar a falar de Davi, a gente vai lá voltar do primeiro rei de Israel. Quem aqui sabe quem é o primeiro? Quem foi o primeiro rei de Israel? Alguém sabe me dizer? Quem foi? Saul, muito bem, princesa. E o povo queria um rei, e Deus concedeu um rei por nome de Só que passou o tempo, o que aconteceu com Saul? Ele não queria mais fazer a vontade de Deus. Você já viu uma frase de, você fala assim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Não é? E aí Samuel ali se sentiu poderoso. Ele queria a glória para ele. E tudo que Deus faz é para a glória de... Tudo é para a glória... Não para a nossa glória. Não é aquela criança que canta mais bonito, ou que prega. Tem muitos pregadores aqui que o Senhor vai levantar, porque Deus, Ele tem propósito na vida de cada um de vocês. Amém? Lá na barriguinha da mamãe, Deus já sabia o nome, a cor do seu cabelo, da pele, e o propósito de viver o melhor dessa terra. Amém, crianças? E aí Saul, ele se enalteceu, ele ficou orgulhoso e ele desobedeceu a Deus, não queria mais fazer as coisas de Deus. O que aconteceu? A Bíblia fala que Deus rejeitou Saul. E quem lembra aqui também do profeta Samuel? A história de Samuel, lembra? Samuel que ele cresceu, tornou juiz e o profeta. E aí Deus falou com Samuel, olha, pega a tua vasilha de azeite e vai lá na casa do belemita Jessé, e eu já tenho aqui um novo rei de Israel. Então Deus, ele já não queria mais Saul como rei. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. É assim, crianças? É assim que Deus age na nossa vida? Começa bem, aí chega no meio do caminho, faz tudo errado. Às vezes você está aqui nesse culto, a glória desce, o Espírito Santo vem sobre vocês, aí vocês deixam Jesus lá na porta, chega em casa, desobedece o pai e a mãe, fala palavrão. Será que tem criança aqui que faz isso?
A mãe fala, vai lá arrumar o quarto. Não vou, não quero. Será que isso é agradar a Deus? Primeiramente, a Bíblia fala, buscai primeiramente o reino do céu e as demais coisas aqui na terra será acrescentado. E a Bíblia fala, honra pai e mãe, para que cada dia Deus venha te abençoar. E aí, Samuel foi lá na casa de Jessé. Jessé tinha oito filhos. E aí, Samuel, quando ele foi lá na casa de Jessé, olha só o que aconteceu. Na cabeça de Samuel, ele viu, quando ele entrou na casa de Jessé, ele viu os meninos fortes, bonitos, de boa aparência. E falou assim, olha, já sei, vai ser esse aqui que vai ser o rei. E aí Jessé foi apresentando ali os mais velhos, né? E aí Deus falou a Samuel, falou assim, olha, não é nenhum desses. E sabe o que aconteceu, crianças? Lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor fala assim, Samuel, não se atente para eu não vejo como o homem vê, eu vejo o Então, Deus já tinha um escolhido. E você sabia que o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente? Todo o poder está em suas mãos. E Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora com você. Ele está lá na sua casa. Ele está lá na escola. Ele está lá no shopping. Então Deus, Ele tem todo o poder. Ele está ao mesmo tempo, nos mesmos lugares ao mesmo tempo. Aqui no Japão, em Brasília, nos Estados Unidos, o nosso Deus é poder. Então, quando você pensar alguma coisa ou falar, Deus ele já sabe. Porque Ele tem todo o poder. Então Deus já tinha escolhido ali o novo rei de Israel. E aí Samuel foi na casa de quem? De Jessé. E aí, quando ele chegou lá, e Deus falou para ele que olha, não se atente, viu, pela aparência. E aí, ali tinha 7 filhos, estava faltando. Aí Samuel falou assim, será que não está faltando, né? Daqui são 8 irmãos, está faltando um. Aí o pai Jessé lembrou, olha, tem o caçula, o Davi, ele está apacentando as ovelhas. Corre, vai lá chamar o Davi. Quando o Davi entrou em casa, crianças, na hora Deus falou com ele, é esse que é o meu escolhido. Será que Deus, ele olhando ali, por que será que a Bíblia fala que Davi é segundo o coração de Deus? O que será que Davi tem assim que chama a atenção de Deus? Davi, ele adorava a Deus de todo o coração. Ele era obediente. Ele, aonde chegava, ele fazia a diferença. Ali quando ele estava com as ovelhas, ele pegava a sua harpa, ele ia adorar, ele era um verdadeiro ele adorava ali a Deus com todo o seu ser, então ele tinha Deus em seu coração, e Deus ele vê. Deixa eu ver quantos adoradores tem aqui nessa tarde. Você é um verdadeiro adorador? Você carrega Deus na escola? Você é influência ou você é influenciado? O que será que a gente está fazendo aonde a gente chega? A amiguinha está lá, vem cá, vamos ali que eu vou te mostrar algo no meu celular. Aí você vai dizer, o Espírito Santo vai dizer, não, eu não vou, porque isso não agrada E eu sou filha de um Deus poderoso. Eu sou obediente. E os meus olhos, o meu corpo é templo do Espírito. Então, crianças, muitas vezes vai ocorrer de quererem tirar você da presença. E será que a gente está conseguindo ficar firme? E Davi, ele não era influenciado, e ele ouvia, ele era rejeitado. Ele deu atenção para isso? Ele não deu atenção para isso. Porque ele tinha o que no seu coração? Muita fé. Então, ele tinha Deus em primeiro. E ele era perfeito? Não, ele não era perfeito, ele errava. Mas ele era ali, pedia perdão ao Senhor. Ele estava convicto que Deus era com ele em todos os momentos da sua vida. Então tem que ser assim com a gente também. E ali, quando
ele entrou ali, Deus falou, esse aqui que vai ser o novo rei de Israel. E ali Samuel ungiu Davi. Ali ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele viu que Davi amava a Deus. Ele viu que ele era obediente, ele era um filho que todos os momentos, independente de qualquer coisa, ele sabia quem estava com ele, que é o Deus de Israel. E aí, crianças, os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles iam para a guerra. E naquele momento estava tendo uma guerra dos filisteus com o povo de Deus, os israelitas. E aí tinha um gigante de Gate que se chamava Golias. Faz assim, cacharrê. Ele ficou 40 dias e 40 noites afrontando o povo de Israel. E agora, o que Saul vai fazer? Porque Davi, ele foi ungido rei, mas ele só tomou posse quando ele tinha 30 anos de idade. Mas Deus já sabia que ele ia ser o rei. E Saul, ele continuava ali no reinado até Davi chegar à idade certa de ser coroado. E ali teve aquela guerra. E aí, teve um momento que Jessé disse, Davi, vai lá ver os seus irmãos, como que eles estão. E foi levar comida para eles. E aí, quando Davi chegou lá, aonde estava acampado ali o povo, tanto os filisteus e o povo de Israel, Davi começou a ouvir o gigante. Cadê esse povo? Cadê o homem que vem me enfrentar? Eu vou derrotar vocês. Aí Davi olhou e falou assim, quem é esse incursível que veio afrontar o povo de Deus? Ele não acreditou, crianças. Sabe o que aconteceu? O povo, os soldados, quando a gente fala povo de Deus, os soldados que estavam representando o povo, eles estavam com muito medo, porque era um gigante de 3,5 metros de altura, era muito grande, com uma armadura muito potente. E os soldados estavam com medo. E Davi ouviu o gigante ali afrontar o povo de Israel. Davi teve medo? Ele falou assim, como que esse quer afrontar o povo de Israel? E aí ele chegou no rei e falou assim, ó rei. Ele falou assim, olha, eu vou enfrentar esse filisteu. Aí o rei olhou e falou assim, mas como? Você é um menino, você é jovem. Esse gigante, ele é guerreiro desde a sua juventude. Como é que você vai enfrentar você tão pequeno desse jeito? Aí ele falou assim, olha rei, quando eu estou com as minhas ovelhas, eu já enfrentei, quando veio ali um leão e o urso para pegar as ovelhas, eu enfrentei leão, eu enfrentei urso. E da mesma forma que eu enfrentei o leão e o urso, eu vou enfrentar esse gigante, porque é o Senhor que vai me sustentar. E muitas vezes, crianças, quem aqui tem medo? A gente tem medo, mas quando a gente tem a nossa fé no nosso Senhor, nós vamos com medo mesmo e nós enfrentamos, assim como Davi. E Davi quis passar isso para o rei. E aí, não tinha mais o que fazer. Eu fico olhando assim, imaginando o rei Saul, aquele menino com aquele gigante. Ninguém queria enfrentar aquele gigante, todo mundo com medo. E aí ele falou assim, olha, coloca essa armadura, pega a espada e vai lá enfrentar esse Golias. Aí Davi tentou andar com essa armadura. Ele conseguiu, crianças? Não, ele falou assim, não rei, eu não tenho costume de estar usando isso. Aí o que Davi fez? Ele pegou a sua funda, com a sua bolsinha ali com 5 pedrinhas, pegou ali a sua funda e disse, eu vou, porque o mesmo Deus que fez enfrentar leão e urso, é esse Deus que eu vou enfrentar Golias. E assim Davi fez. Tio, o som da batalha. E aí, vem cá. Pode colocar. Aí a gente imagina ali.
Davi foi até o gigante, sim ou não? Quando Davi foi ali até o gigante, ele pegou a sua bolsa com as 5 pedrinhas, pegou a sua funda, e aí Golias, como é que você vai me enfrentar? Como que você vem? Você acha que eu sou um cão? Você vem com paus. E ele quis amaldiçoar com os deuses dele a Davi. Aí Davi falou assim: eu olho para você e você vem com lança, espada e escudo, e eu venho pelo poder do Senhor dos exércitos. E ali Davi se encheu de fé, e ali ele se encheu e disse: Senhor, honra a minha fé. E ali ele pegou a sua funda, rodou, como vocês sabem, jogou na cabeça do gigante. Vem cá, Sarinha, será que ele venceu? Obrigado, tio. E ali começou a batalha, e Davi jogou a pedra, caiu, acertou na testa do gigante. E ali Golias caiu. Davi pegou a espada, cortou a cabeça do gigante. E ali ele levantou a espada e dizendo: sou mais que vencedor em meu Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Então Davi, ele venceu. Por que será que Davi venceu, crianças? Porque Deus achou que ele era pequenininho, que ele era um menino? Porque ele tinha um coração, porque ele amava a Deus, ele tinha um coração voltado a Deus, ele confiava. Você acha que na hora que ele entrou ali na frente do Golias, ele não sentiu medo? Sentiu muito medo, mas ele falou: eu vou pelo poder de Deus, do meu Deus vivo, que está comigo, e eu vou vencer esse gigante. E ele venceu, crianças, porque ele, sim, um verdadeiro adorador. E Deus quer, eu olho aqui para essas crianças, eu vejo assim um exército de Deus. Quantos Golias, crianças, vocês enfrentam todos os dias? O que a gente precisa para enfrentar esses Golias diariamente na nossa vida? Assim como o Davi, porque Deus já escolheu você no ventre da sua mãe. A tia Rê volta a dizer: Deus tem propósito na vida de cada um, e Deus ama vocês incondicionalmente. Vocês são muito especiais para o Senhor. Mas o que eu estou fazendo para agradar a Deus? Será que Davi falava palavrão? Será que Davi fazia cara feia? Será que Davi, ele era desobediente com o Jessé e sua mãe? Será? E lá, aquele povo lá, israelitas, eles adoravam um Deus poderoso, e Davi foi amando a Deus. Será que na tua casa tem palavra? Porque às vezes a gente olha para o departamento infantil da igreja, a gente acha que é só colocar a criança para a gente estar dentro de uma sala cultuando. Salinha não é depósito de criança, e não é nem salinha, é culto infantil. Tem pais que não entendem. E aí, eu vou colocar meu filho lá no domingo, lá ele vai aprender a palavra. E você está quanto tempo na escola? A semana toda na escola. Se a gente, como pai e mãe, não ensinar, o mundo vai ensinar. E o mundo está ensinando e engolindo as nossas crianças. Nós vemos diariamente na televisão as crianças sendo atacadas. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, crianças. Será que nós estamos sendo os verdadeiros adoradores? Será? Ou a gente está sendo aqui só na igreja, como a tia Rê falou? Será que você é luz quando você chega lá na escola? Será que você fala de Jesus, desse Jesus tão maravilhoso lá na escola, desse Deus poderoso? Você fala de Jesus onde você chega? É forte, crianças. Precisamos estar conectados com o céu. E esse mundo está desligado. Pais dispersos, totalmente desligados com os seus filhos. Não é o departamento infantil que vai colocar Jesus no coração das crianças. A gente ajuda, o pastor da igreja ajuda, é importante. Mas o crescimento começa lá no campo missionário, dentro de casa. É ler a Bíblia, é orar todos os dias. Jesus me guarda, me leva para a escola, me traz em paz. Será que o papai e a mamãe conhecem os professores que estão lá na escola com vocês? O que será? Quem é o professor de vocês? Quem é o meu amiguinho? Será que estão realmente de olho em vocês? Fala assim com a tia Rê: vigia! Chega em casa e fala para o papai e para a mamãe: vigia, mamãe, vigia, papai.
Porque Jesus está voltando. E tia Rê, gente, obrigada, Deus abençoe. Pode ficar, eu vou precisar. Você só guarda para mim. João, pega aqui para mim, por favor. Dá ali para o João, pode ficar aí. E o que eu preciso para cada dia eu ser um adorador? Olha lá. Nós estamos em um mundo. Como que está esse mundo? Feliz, não é? Deus, Ele criou o mundo e no 6º dia Ele disse que era muito bom. Deus criou a primeira mulher que é e o primeiro homem que é. Eles tinham tudo em um jardim maravilhoso que Deus deixou lá para eles. E Deus deu uma ordem para eles. Qual que era a ordem? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do... Eles obedeceram, crianças? O que aconteceu? A serpente foi lá e disse: olha, vocês têm que ser igual a Deus. Eva, por que você não pode comer do fruto? Deus falou que se a gente comer nós vamos morrer. Aí a serpente: imagina, boba, pode comer, você não vai morrer não. Qual que é essa morte, crianças? Seria a morte espiritual, a separação de Deus, porque eles eram ali conectados com Deus. A Bíblia diz que Deus descia toda tarde para falar com Adão e Eva. Olha que privilégio. E a serpente falou assim: não, para, boba, come. Aí a Eva foi lá e fez o que mais? Ofereceu. E aí Deus ainda pergunta, Deus já sabia que eles tinham feito e disse: o que aconteceu, Adão? Ai, a mulher que tu me deste me deu do fruto. Aí jogou a culpa para Eva. Aí a Eva disse: ô Senhor, foi a serpente que me enganou. Então, o que chama essa desobediência? Que a gente chama do que essa desobediência? De E aí, Adão representa toda a humanidade. Crianças. O pecado, ele entrou no... E olha como que ficou o mundo. O mundo triste, porque o pecado faz isso com a gente. Chorando, um mundo sujo, porque o pecado é tudo isso. O que vocês entendem o que é o pecado? O que é o pecado, criança? É tudo aquilo que eu... O que será que você está vendo? O que você está assistindo na televisão, no YouTube? Está agradando a Deus? Sim ou não? Muito bem. O que mais? O que é pecado? Nessa boquinha de vocês. O que será que está saindo da boquinha de vocês? Está saindo palavrão? Deus se agrada? O que mais que é pecado? É tudo aquilo que eu penso. Ficar com raiva, né, princesa? Como você chama? Laura? Ah, é a mesma Laurinha. Né, Laura? Quando a gente fica com raiva, ou pensando ali em fazer aquela maldade. Sabe o que acontece, criança? A gente já nasce com essa vontade de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Vocês sabiam que quando a gente nasce, já nasce com o pé? Sim, a gente já nasce com o pecado, sim. Com essa vontade, o amiguinho vai lá, mexe com você, aí você quer ir lá puxar o cabelo, revidar. Isso agrada a Deus, gente. É difícil, tia Rê. O amiguinho colocou o pé para mim cair. Eu caí, vontade de ir lá e esmurrar ele. Mas compensa a gente fazer isso? Não, a gente tem que orar por esse amiguinho. O que mais que é pecado? É tudo aquilo que eu... No meu O que será que eu estou sentindo no meu coração? Será que eu estou com raiva do amiguinho? Isso pode? E o que mais? E o que eu faço? Será que vocês andam beliscando aí o amiguinho? Será que você belisca o amiguinho, puxa o cabelo dele? Amiguinha, é vigia, não pode fazer isso. Então, o pecado é tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto, que eu falo, que eu faço com as minhas mãos, que não agrada a... E aí, quando o pecado entrou no mundo, olha lá a Sarinha, segura aqui para a tia,
Bem alto, aqui, Adão e Eva. Eles foram o quê? Expulsos do jardim. Sim ou não? Não podia mais. E Deus foi misericordioso, ainda vestiu eles, porque eles estavam com folhas de figueira, com vergonha daquele pecado, porque o pecado nos envergonha, sim ou não? E aí, Deus colocou roupas de animais e eles ficaram felizes com a desobediência. Olha para a tia Rê, faz assim, a desobediência me traz consequências ruins, mas quando eu sou obediente, traz consequências boas. Olha, e aí, o que aconteceu? Deus, ele fez uma aliança com o homem. E aí, o pecado entrou no mundo, sim ou não? O que aconteceu? Essa aliança, ela foi quebrada, crianças. Lá em Romanos 3:23 diz que todos a humanidade ficou cheia do quê? Do E eu e você, quando nascemos, nós nascemos com o com a vontade de fazer as coisas que desagradam a Deus. E o pecado, o que ele faz? Nos impede de morar em um lugar muito especial, a cidade maravilhosa. Olha lá. Então, se o meu coração, ele peca, olha, essa criança está feliz? Sim ou não? O pecado, lá no céu entra pecado, gente. E como é que eu vou morar naquela cidade? Ali é só uma ilustração, a gente não tem noção como que vai ser a cidade maravilhosa que está preparada para mim e para você. Mas e agora, crianças? O pecado, Deus fez o mundo perfeito. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O pecado entrou no mundo, foram expulsos do jardim. O que será que aconteceu? Será que Deus ficou satisfeito com isso? Com tudo que Ele fez tão perfeito, criança? Sim ou não? Ele teve o plano, fala assim, plano perfeito. João, você pega para mim os recursos na mão deles, por favor? Pode pegar. Fala com a tia Rê, plano perfeito. O que será que é esse plano perfeito? O que Deus fez? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Outrora nós estávamos condenados à morte eterna, que é ficar separado de Deus para sempre. Sim ou não? Era isso que o inimigo queria, não é verdade? Porque ele é especialista em fazer isso. E aí Deus teve o plano perfeito, que é o quê? Enviou o seu único. E aí tem essas gotinhas de amor. O que será que essas gotinhas de amor? Sarinha, vem para cá, minha princesa. Deixa eu puxar aqui um pouquinho a mesa para cá. Sarinha, fica bem aqui, ó, para eles verem. Ó, a Sarinha está segurando aqui as gotinhas de amor. Vem as duas Lauras também. Do lado da Sara. E aí, segura aqui, Laurinha. O que vocês estão vendo aqui? Deus, ele enviou quem? Jesus, o seu único. Então vamos lá, vamos recapitular. O pecado entrou no mundo, mas Deus, ele enviou quem? O seu único filho. Para quê? E essas gotinhas de amor fala. E Jesus ali, esse Jesus, ele veio ao mundo pelo poder do Espírito Santo na barriga de Maria. Ele nasceu, foi um bebezinho, ele cresceu, foi criança como vocês. A diferença é que Jesus não tinha pecado. Mas ele veio como homem aqui na terra. Ele cresceu com graça e conhecimento da palavra de Deus, obediente ao Pai, que é Deus. E aonde Jesus chegava, ele fazia milagres e maravilhas. Cego enxergava, coxo andava. Jesus ressuscitava mortos, crianças. E aí, só que Jesus tinha uma missão. Levanta, Laurinha. Tinha uma missão.
aqui na terra. E ele foi se aproximando essa missão. E Jesus, ele foi orar. Quando ele começou a orar, crianças, ele sabia ali, ele falou: Pai, se for preciso, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Qual que era a vontade do Pai? Dele continuar a missão. E ali, quando Jesus orava, o seu sangue, ali, esse sangue era suor, crianças. Porque ele sabia o que ele ia sofrer, crianças, por nós. E aí, esse Jesus, vem cá, Sarinha, fica aqui do lado, Laurinha. E a tia Rê é abençoada, eu sou abençoada com muitas Lauras. E sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele sabia que ele já estava sendo preparado para morrer na... E os soldados faziam o que com eles? Com ele, crianças. Pegaram Jesus, machucaram ele, bateram nele. A Bíblia, se você for pesquisar, isso aqui era pedaço de ossos. Batiam em Jesus. Tia Rê, é muito forte você falar dessa maneira com as crianças. Forte é o que as crianças estão vendo quando a gente não está com o olho nelas. Vocês precisam entender que Jesus sofreu por mim e por você. É por isso que eu e você estamos aqui nessa tarde, crianças, igreja. Porque nós fomos amados e somos até hoje. E esse Jesus, além de ser chicoteado, foi colocado o que na cabeça dele? Uma coroa de espinho. A gente não faz mensidão da dor de colocar pregos, espinhos da sua cabeça. E ali foi colocado, ele colocado numa cruz, colocou prego em suas mãos, em seus pés. Jesus, em um momento, ele pediu água. E ofereceram o que para Jesus? Vinagre. Olha o passo a passo do sofrimento de Jesus, crianças. Será que a gente tem ideia, a imensidão desse amor? Que amor é esse, crianças? Que Deus teve por nós de enviar o seu Filho. E Jesus foi posto numa cruz. E ali, Jesus, ele carregou ali, todo o nosso pecado, lançado ali na cruz. Foi lançado ali. Aquele coraçãozinho, aquela rebeldia, as doenças, as enfermidades, foi lançado ali. E Jesus, ele derramou todo o seu sangue por amor a mim e a você. E volto a dizer, por isso que eu e você estamos aqui hoje, nessa tarde. E por que Jesus fez tudo isso? Para nos dar um coração regenerado, um coração limpinho. Que Deus maravilhoso, crianças. E Jesus ali, ele fez tudo isso por quê? Para nos libertar, porque nós estávamos aprisionados ao pecado. O pecado entrou no mundo. Adão pecou. A queda significa o quê? Nós estávamos outrora separados de Deus, condenados à morte eterna. Mas Deus enviou Jesus, ele é a ponte para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E aí a gente conseguiu, hoje nós podemos falar com o nosso Deus, crianças. E Jesus, obrigado gente, pode sentar. E Jesus, ele ficou na cruz, sim ou não? Pode sentar, Sarinha, sim ou não? E Jesus, ele derramou todo o seu sangue. E só vai entrar no céu quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Uma pessoa que está com as suas vestes limpas, lavada e remida pelo sangue de Jesus. É só esse sangue, crianças, só através do sangue de Jesus, que nós nos tornamos amigos de Deus. Só assim as nossas vestes ficam limpas, através do sangue de... E Jesus ficou na cruz, sim ou não? Jesus, quando ele morreu, foi colocado no sepulcro. E aí, quando abrir aquele sepulcro, será que ele ficou lá? Não, porque Jesus, ele vive, crianças, e ao terceiro dia ele ressuscitou.
Glória a Deus por isso. Jesus está sentado à direita do Pai lá no céu, olhando para mim e para você. Mas Jesus foi, ele falou, eu vou, mas vou deixar alguém com vocês. Quem é esse alguém? O Espírito Santo de Deus, que está hoje aqui nessa tarde, falando no coração de cada um de vocês. Olha, eu vou, mas vai ficar alguém cuidando de vocês. É o Espírito Santo que vai impedir que você faça as coisas erradas. Lembra que a tia Raia falou da amiguinha que vai chamar você lá no banheiro da escola? Olha, eu tenho aqui um conteúdo no celular, vem cá ver. O Espírito Santo vai dizer assim, não. Você vai dizer, eu não vou. Eu sou de Jesus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro do meu coração, crianças. Mas tia Rê, esse mundo tá perverso, tá? Um mundo feio, cheio de pecado, ideologia, pedofilia, tudo que não presta tem nesse mundo. Tia Rê, como que eu vou suportar viver nesse mundo? Porque Deus, quando enviou Jesus, Ele morreu na cruz, ressuscitou. Jesus, Ele fez uma promessa. Quem sabe me dizer qual que é essa promessa? Que Ele vai E se Ele voltar agora? Como que eu e você, nós estamos? Vocês estão preparados, crianças, para morar no céu? Será que a gente está seguindo passo a passo para morar no céu? Não, princesa, mas precisa agora renunciar a esse mundo. Sabe por quê? Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos dessa terra. Nós temos um lugar, uma mansão celestial, que Jesus vai preparar para mim e para você. Amém? E, tia Rê, o que eu preciso? Vem cá, Laurinha, as duas. O que eu preciso? Davi, ele era o quê? Um verdadeiro adorador. Levanta, Laurinha. Vem, Isaac, fica aqui do ladinho da outra Laurinha. Vem, minha princesa. Vem quem não segurou ainda. Fica lá do ladinho deles. Vai fazendo uma filinha. Vai lá. Pode ir lá. E aí, Davi, ele era... Quando ele estava lá com as ovelhas, ele pegava aquele momento ali para adorar, para falar com Deus. Será que você tem um cantinho na sua casa para falar com Deus? O que a Bíblia fala? Para você entrar no seu quarto, em secreto, você colocar tudo. Será que uma repetição? Deus me abençoa, abençoa a escola. Não, é você falar como se fosse um amigo. Convida Jesus hoje nessa tarde para ser o seu amigo. E colocar tudo nos pés dele. Senhor, eu estou sofrendo isso. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu preciso de uma bênção. Conversa com Jesus. Fala assim, Jesus, senta aqui na minha cama, senta aqui na cadeira, conversa com Jesus. Será que a gente tem esse momento? Ai, porque o tempo está corrido, aí o vilão do tempo engolindo a gente. Eu não tenho tempo. E a culpa é do tempo, e o tempo passa, Jesus volta, e aí a gente fica? A gente precisa renunciar a esse mundo. E aí, o que eu preciso fazer, Laurinha? Eu preciso falar com... Sim ou não, crianças? Igreja... Que mais? Amar o próximo. Quem aqui ama o próximo? Quem ama aquele amiguinho que puxa o cabelo na escola? Quem ama aquele amiguinho que faz bullying todo dia com você? Quem ama, levanta a mão. É difícil, não é? É difícil, mas não é impossível. A minha filha mais velha, ela sofreu muito bullying. A tia Rê sofreu muito bullying. Depois de um certo tempo que eu vi descobrir o que era bullying. Então... A minha filha sofria, e minha filha, não é porque minha filha, ela é uma princesa de linda. E ficavam chamando ela de feia. Ai, que você é feia, ela tinha um cabelão grande, esse cabelo grande para que esse cabelo. E ela chegava em casa e começava a chorar. O que eu fazia com a Laís? Eu peguei os nomes dos amiguinhos dela, coloquei no papel e a gente ajoelhava e orava pelos amiguinhos. Senhor, abençoa o Joaquim, que está falando isso com a Laís. Abençoa a Maria. Abençoa a Madalena, seja lá quem for, coloca o nome e ora. Sabe o que aconteceu? Aqueles coleguinhas passaram a ser os melhores amigos da Laís. É a base da oração, de falar com... Assim eu vou amar o meu... Será que Davi, olha só, a gente tirar de exemplo, fala, Senhor, eu quero ser segundo o coração de Deus como Davi. Fala para você, fala, Senhor, bora, Senhor, eu quero ter um coração segundo o coração de Deus. Assim como Davi.
E aí, que mais? Adorar a Deus, louvando ao Senhor com todo o nosso ser, como a gente fez no começo do culto. E a gente pode adorar, crianças, igreja, com as nossas atitudes também, a gente adora ao nosso Deus. Amém? Que mais? Ama a palavra. Quem aqui ama a palavra? Kátia Rê já perguntou, você lê Bíblia? Você precisa amar a palavra, crianças. Você precisa ter um tempinho. Ai, Tia Rê, eu acordo, eu escovo o dente, eu tomo café, eu vou para a escola. Tem todo o tempo. Não tem tempo para fazer tudo isso? Pega 5 minutos. Lê um versículo. Fala com Deus. E você vai pegando todo um costume de você ter essa intimidade com Deus. Que mais? Verdadeiro adorador, ele é guiado pelo Espírito, que Tia Rê falou. Outra coisa que Davi foi muito. Um verdadeiro adorador, ele faz o quê? Ele é obediente. E um verdadeiro adorador, para finalizar, ele é filho de Deus. Vocês têm noção, crianças, quando Deus ele olhou e disse, olha, fazei o homem imagem e semelhança. Quando Deus falou assim, olha, eu vou enviar o meu filho, porque o pecado entrou no mundo. E ele está dizendo, como você chama? A Amanda. A Amanda vai olhar e ela vai ver aqui ela, olha aqui no espelho. É a imagem e semelhança de Cristo. Então você é como Cristo. Você é uma vencedora. Você vai vencer todos os obstáculos. Se alguém um dia falou para você, olha Amanda, você não vai conseguir. Eu vou conseguir porque Deus está comigo. Amanda, você não pode. Eu posso porque Deus está comigo. Então, João, você também é um verdadeiro adorador, meu amor. Porque você é a imagem e semelhança. Você vai vencer todos os que a criança, ela passa lutas na escola. Ela passa luta no dia a dia. Tem criança que é calada, não fala. Não é, João? Mas você, olha aqui, João, você é imagem e semelhança de Cristo. Então você fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? João, você guarda para mim, pode sentar, crianças. Obrigada. Está terminando. Aí, tem algo que está tirando a gente da presença. Pode colocar. Tem algo que está tirando a gente da presença do Senhor. Uma visita que está entrando silenciosamente, principalmente no lar de filho de crente. Papai e mamãe que está disperso. Olha, é uma visita, ela chega assim, ó. Ela chega. Vocês querem ver o que tem aqui dentro? Meu Deus, não acredito, gente. Essa visita, ela vem assim, ó. Ela tem uma placa, só que é invisível. Eu estou mostrando aqui para vocês. Ela vem assim com o nada a ver, essa visita. E ela chega com uma sacola, oferecendo um monte de coisa. Você acredita? Assim, ó, recheada. Não tá bonita essa sacola? Aí ela chega assim, toda engraçada, ó. Ela faz você rir. Aí ela chega assim, olha. Meu Deus, todo mundo quer, né? Porque, sabe o que o inimigo faz, crianças? A criança, ela é bobinha. Se a gente oferecer um doce para ela, é o canal. E, infelizmente, quando a criança não é ensinada em casa a não pegar nada de estranho, muitas crianças estão caindo. É doce envenenado, gente, com maldade. Aconteceu no Shopping Cantareira. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir essa história. Acho que uma mulher, um homem, que ofereceu um chocolate que estava com veneno. E o que será que essa visita ela oferece, se nada a ver? Meu Deus do céu, não acredito. E olha, está deixando muitas famílias assim que não querem ir para o culto mais. Você acredita? Que tem criança que não quer vir para o culto mais? Por causa dessa visita? Tem família que fala, eu vou assistir pelo YouTube, a live. Para que Deus deixou as igrejas criança? De enfeite? É aqui que a gente também aprende, é aqui que a gente tem conexão também com o Senhor. A gente aprende a palavra, sim ou não?
E aí, o que está tirando as crianças, a atenção das crianças hoje? Fala para a tia Rê. Que vem lindo. Tem pai que compra assim o iPhone, né, que fala, de última geração. Eita, que câmera boa. Eita, pai, cheio de app aqui. Olha, é igual o alimento que a tia Rê falou. Como é que a gente está alimentando nossas ovelhas? E aí tem pais que não está vendo o que vocês estão vendo. Quem aqui mostra para o papai e a mamãe que está vendo no celular? Ixi. Quem tem celular, deixa eu ver. Hoje é normal ter celular. Mas seu pai e sua mãe está vendo o que você está vendo lá no celular? Ah, tia Rê, eu peguei hoje o WhatsApp, que a gente usa bastante para trabalhar. Eu chamei meia dúzia de coleguinha para vir no culto hoje. Cadê os amigos? Você convidou os amigos? Mas para fofocar, falar da vida dos outros, você fala, não é? Quem tem Instagram aqui? Fala para a tia Rê. TikTok. Quem tem acesso a TikTok? TikTok é a rede mais diabólica que tem nos apps. É uma rede que não tem fiscalização, não tem direitos autorais. O YouTube ainda coloca ali uns direitos autorais. Videogame. Quem aqui joga? Fala para a tia Rê. Quem conhece o Roblox, levanta a mão. Quem joga? Sua mãe está vendo que você está jogando Roblox? Roblox é um dos jogos mais satânicos que tem. E muita gente não sabe. E não adianta revirar os olhos e dizer que não é que é. Lá ensina culto satânico, lá ensina job, crianças se prostituindo, os bonequinhos se prostituindo. A tia Rê fala assim, porque vocês não são bebê, vocês são espertos, vocês são filhos de Deus. Vocês têm que entender onde vocês estão chegando, o que vocês estão fazendo, crianças. Aí lá no Roblox tem a comunidade. Com quem será que você está falando? Estão colocando vozes como se fosse um amiguinho e não é amiguinho, é um pedófilo. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu ano passado? Eu esqueci o nome do rapaz. E os jogos? Qual é os jogos que vocês jogam? Tem o Free Fire, tem o Pokémon, que ainda jogam. Aí o que esse rapaz fazia? Ele ia em festas infantis, e ele levava ursos, ele levava bonecos, e ele era muito agradável, aquela pessoa que você não suspeitava. O que ele fazia? Quando chegava lá nas festas, e aí ele jogava muito Pokémon, ele tinha muitos seguidores, mas muito mesmo, que hoje é um tal de like, aí eu preciso ter like, eu preciso ter seguidor, eu preciso ser famoso. Gente, e o céu? Fica onde? Ninguém quer falar do céu mais, e ninguém quer falar sobre isso. E eu volto a dizer, pode revirar zóio, pode achar ruim, mas eu estou entregando tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, e o que a gente vive hoje. Amém, crianças? Amém, igreja? E aí, esse rapaz pegava o número dos celulares daquelas crianças que o pai não está olhando. Cadê o pai? Não estou prestando atenção. Deixa lá, está se divertindo. Ei, hoje a gente precisa estar assim, ó. Ai, onde é que está meu filho? Ai, meu Deus. É assim, o mundo está assim, a gente precisa. Senão, ó, o inimigo para pegar é assim, ó. Rapidinho, e ele está fazendo isso. Aí o rapaz pegava o celular das crianças, o que ele fazia? Olha, se você mandar uma foto do seu corpo, eu te dou uma carta de Pokémon. E aí uma menina muito esperta, os pais orientou muito bem essa criança, falou o quê? Eu vou correr e vou falar para o meu papai, para minha mamãe. Quando você se der de cara com uma situação dessa, você vai ficar caladinho, trocando ideia com a pessoa que você nem conhece? Ou você vai falar com o papai e a mamãe? Ela correu e falou para o pai. O pai foi lá na delegacia. Sabe o que descobriram quando chegaram na casa desse rapaz? Além dele pedir foto de nudes, que fala do corpo, ele fazia videochamada mostrando as partes íntimas para as crianças. E ninguém tinha suspeita dele. E ele foi preso. Fora no computador, tinha um monte de coisas assim horríveis. O que tia Rê quer dizer com isso? É o acesso sem supervisão.
Vai jogar? Pega teu filho, joga com ele, vê o que está jogando. Filho, isso não agrada a Deus. O que isso vai influenciar na tua vida? O que vai agregar na vida de vocês, crianças? Se vocês não fizerem um joguinho, não está lá com a amizadezinha que você nem sabe quem é. Outra coisa que está engolindo as nossas crianças. Papai e mamãe que não está de olho, você chega no Google, você põe o A. Aparece um monte de coisa. E às vezes aparece coisas que é tão curioso, gostoso, né? Escondido lá. Ai, deixa eu ver. Eu gostei. Olha, o YouTube recomendou. Ai, sabe o que crianças não têm acesso hoje? Sabe o que é? A pornografia. Nossa, tia Rei, isso é muito forte. Não, não é forte, crianças. Será que você pode ficar mostrando o seu corpo para outra pessoa? Fala assim, o meu corpo é um tesourinho. É templo do Espírito Santo. Então você não pode enviar foto de nudes para ninguém. Quem é que vai ver seu corpinho? Quando você vai no médico, o papai e a mamãe levam você, o médico vai examinar você, com a mamãe lá do lado. Sim ou não? Ninguém pode ter acesso a nada de você. Nada. E quando você vê algo que está errado, corre e fala para o papai e para a mamãe. Porque muitas crianças estão assim, ó, presas na rede social. E o pai e a mãe não estão vendo. E a criança fazendo escondido. Será que você consegue esconder de Deus o que você faz que seu pai e sua mãe não vê? Deus, ele vê todas as... E a consequência da desobediência, ó, é grande, crianças. E olha só, o que acontece? A tia está acabando já. Vem aqui, Isaac, me ajudar, por favor. Quando a criança, segura aqui, ela tem muito acesso à tela, o que acontece? Sarinha, vem cá, Sarinha. Segura aqui, ó. Atrapalha o desenvolvimento, isolamento, alteração de humor, irritação, ansiedade e dificuldade no sono. E o mundo, ele quer cada vez mais lançar o quê? Satanás, ele é especialista nisso. Ele está atacando, mas atacando com força as nossas crianças. É por isso que nós temos que ser boca de Deus. Nós temos que ser como Davi. Senhor, fica comigo. Deus, eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero amar a palavra. E aí Deus vai ensinando a você, que você saia com o coração cheio de fé, igual Davi. E aí, o que o mundo faz? Como que está essa mente aqui? Está feliz? É uma mente atacada. A criança, ela está sendo atacada. Muitas crianças com raiva, com ódio. O que mais? Criança sendo atacada com mentiras. O inimigo coloca na sua cabecinha, na sua mente. Pode mentir. Pode mentir, crianças? Quem aqui já mentiu? Eu também já menti. Mas nós temos um Deus poderoso. Fala, Senhor, purifica os meus lábios, Pai, a falar somente a verdade. Quando a gente pede perdão, Deus perdoa, sim ou não? Quando eu não faço mais. O que mais? Ideologia. O que o mundo hoje oferece, por exemplo, nas escolas. Você pode ser o que você é, o que você quiser. Você quer ser um menino? Você vai ser um menino. Você quer ser uma menina? Você vai ser um menino. Foi assim que Deus ensinou? Deus fez o homem e a... Exatamente. Você, cada dia mais, entender que você tem princípios da palavra de Deus. Deus fez você um príncipe e uma princesa. O que mais? O abandono, olha só. Atacando a mente das nossas crianças. Tem muitas crianças que são órfãos de pais vivos. Os pais não estão nem aí. Ai, estou correndo. Ai, eu preciso trabalhar, preciso trazer o leite, o pão para dentro de casa. Respira, eu sei que é difícil, mas não custa nada você ter 5 minutos e conversar, né, Sarinha? Explicar, olha, lá na escola é assim, mamãe está te ensinando assim. Olha, Sarinha, filha, sabe aquela festa de carnaval lá na escola? Você não vai, minha princesa, porque nós temos princípios na palavra de Deus. E muitas vezes, criança, o não é para ajudar vocês.
Vocês acham que a gente fala não e a gente é chato? Não. É para ajudar vocês e lá na frente vocês vão entender. O nada a ver, tia Rê, eu colocar uma fantasia na minha filha e pular carnaval na escola. Eu vou colocar roupa de festa junina. Eu vou pular o Halloween, tia Rê. Eu vou colocar lá uma caveira de morte. Isso é abrir portais do inferno para a vida das nossas crianças. Você vai dizer, não, eu não faço parte. Sim ou não, crianças? Então, a partir de hoje, quem faz isso não faz mais. Você fala, mamãe, eu não vou, porque eu sou filho de Deus. Eu sei de onde que o Senhor me tirou. Lá outrora eu era condenado. E hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de... E aonde eu chegar, eu vou brilhar. O que mais? A desobediência. Quantas crianças estão desobedecendo? Quem aqui desobedece? Ninguém desobedece, né? Todo mundo obedece. Graças a Deus. Tem que ser que mais? E por último, a fofoca. Quem aqui fica falando da amiguinha para outra, fazendo bullying? Tu fica, mulher. Tem que orar por tu, viu? E aí, Sarinha, pode sentar, obrigada. Isaac, você fica. Isaac é meu, vou levar você para minha casa. Só que, quando essa mente está atacada pelo mundo, o que acontece? Quando uma criança está firmada na palavra. O Isaac, ele tem culto doméstico em casa. O Isaac, ao contrário daquela mente que a gente viu sendo atacada, o Isaac, ele tem culto doméstico em casa. Aqui é como se fosse a mente do Isaac. É uma mente, tá, gente? A mente. E aí, Isaac, ele tem culto em casa, ele ora, ele não é influenciado na escola. Na verdade, ele influencia falando da palavra. Aonde Isaac chega, ele é luz, ele faz a diferença. Ele não é uma criança que está no nada a ver. E aí, Isaac, ele é alimentado todos os dias, o Isaac, ele lê a Bíblia. E olha só, Jesus, como a tia Rê falou no começo, da água da vida. Jesus, ele é a água da vida. E toda criança que se alimenta da palavra de Deus, ela é de... todos aqueles ataques que o inimigo quer lançar, quando você dá brecha, mas a partir do momento que você diz não, você é alimentado pela palavra, o que acontece? O Isaac, ele vai brilhar onde ele chega, ele vai ser luz, segura Isaac, pode segurar. Ele vai chegar porque ele está sendo alimentado pela palavra. Bebe essa água, Isaac, engole, ela é abençoada, essa água. E aí, quando o Isaac, ele bebe dessa água, olha a mente do Isaac. Aqui não entra ideologia, aqui não entra mentira, aqui não entra palavrão. Né, Isaac? Porque Isaac, aonde ele vai chegar, a luz do Espírito Santo de Deus vai brilhar na vida do Isaac. Aí aquelas crianças vão olhar para o Isaac, eu quero ser igual ao Isaac. Aquele menino ali é diferente. E aí, quando o Isaac faz essa diferença, olha só, crianças. O Espírito Santo de Deus, aonde o Isaac for, o Espírito Santo vai andando com o Isaac, lá na escola, aonde ele estiver, ele vai ser guiado, blindado pelo Espírito Santo. O Isaac, outrora, se ele falava palavrão, ele não fala mais, porque ele é guiado pelo Espírito. E aonde teu filho for, quando você tem palavra, ele é blindado lá na escola, no shopping, seja onde for, porque o Espírito Santo vai estar guiando a vida do Isaac. Ele não vai falar mais aquelas coisas feias, ele não vai mentir,
porque ele está sendo alimentado pela palavra. E quando eu sou alimentado pela palavra, o Espírito Santo de Deus, ele está guiando, ele está à frente das nossas vidas, crianças. Ele está à frente de tudo. Ele é o nosso consolador. Ele vai impedir você de ir lá no Roblox. Vai impedir você de cair nas ciladas do inimigo. Você vai dizer não para o nada a ver. Você vai dizer não para o pecado e sim para Jesus. E dizer, eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Amém, crianças? Isaac, Deus abençoe. Eu vou levar você para minha casa. Te amor, viu? Muito obrigada, meu amor. E, para finalizar, eu queria que o irmão colocasse, por favor, o louvor da Valesca. Eu quero perguntar para você nessa tarde. Davi, ele deu ouvidos? Davi foi rejeitado. O irmão dele chegou lá, quando ele foi lutar com o gigante, e falou assim, o que tu está fazendo aqui, Davi? Vai lá pastorear tuas ovelhas, por ele ser pequenininho. Quantos pequenininhos tem aqui hoje que Deus quer exaltar? Já viu aquela frase que Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você é pequenininho, crianças, mas tem um Deus grandão, um Deus que vai te exaltar em tudo que você for fazer. Só que eu pergunto, pode colocar, irmão, o louvor da Valesca. Qual vozes... Presta atenção no louvor. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz? É a voz do Espírito Santo? Ou é a voz? Quem sabe aqui, alguém falou, você é feio, você é feia. Fala assim, eu sou linda porque eu sou filha de Deus. Qual é a voz? É a voz de Deus que você está ouvindo? Ou a voz do mal, que quer que você faça, que você fale aquilo que desagrada a Deus? Qual voz? Davi, ele calou todas as vozes e ele seguiu no propósito de Deus. E Deus quer fazer isso na vida de vocês. Seguindo o propósito de quê? Qual o sonho que você tem? Fala, Senhor, está em tuas mãos. O que será que lá na escola você está ouvindo? Que está te deixando triste? Tem alguma coisa que está te deixando triste? O que será que você pode fazer? Fazer igual Davi. Enfrentar todos os gigantes da sua vida. Assim como Davi enfrentou Golias. Todas as vozes. Silenciar. Todas as vozes. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Olha. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. É isso que acontece, criança. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas eu Você está ouvindo a voz de Deus? Sim ou não? Quem está ouvindo a voz de Deus? Todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te... Se você não ouvir a Deus, você vai morrer. Sim. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai perecer. Mas se você ouvir a voz de Deus, Deus tem livramento para a vida de vocês. Assim como Davi fez. Pode tirar, irmão. Irmão, pode tirar.
Então, crianças, se você der ouvidos à voz de Deus, Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem o melhor para dar para vocês. Mas você tem que permanecer. Vem aqui, princesa. Permanecer firme na presença do Senhor. Já estou encerrando. E olha só, nós temos um coração para a eternidade. Que eternidade que é essa? A tia Rê falou no começo. Nós temos um lugar preparado para nós que Jesus foi lá preparar. Que é a eternidade. E você, para chegar lá na eternidade, como a tia Rê falou, eu vejo muitos guerreiros aqui nessa tarde. E você vai dizer em voz alta, lê aqui com a tia Rê. Com Cristo, eu sou. Com Cristo, eu vou vencer. Se você está com Cristo e você vai vencer, fala assim: eu vou morar na cidade maravilhosa que Jesus foi preparar para mim. E você, crianças, será que estamos preparados para entrar no céu? Porque a gente vai ouvir. Isa, você viu se o João está ok? Vocês vão estar com os ouvidos atentos. Eu prefiro calar todas as vozes, menos a tua. Então, todos aqueles que estiverem atentos à voz de Deus, vai ouvir um som. Irmão, pode colocar o último som da trombeta. Vai ter um som de trombeta. E aí, traz o céu. Traz o céu para cá. E aí, toda criança, todo aquele que ouvir esse som, vai estar preparado para morar no céu. Porque muitas crianças não vão ouvir esse som. Muitos vão estar apegados nas coisas desse mundo. Você viu Saul? Quem lembra aqui de Saul? Saul, ele deu ouvido o quê? A outras vozes, ele se contaminou. Ele fez aquilo que desagradava a Deus. E Davi foi como? Davi agradava a Deus, sim ou não? E Davi, aquele menino pequenininho, mas com um Deus grandão no seu coração. Então, olha para a tia Rê. A partir de hoje, você vai fazer as coisas que agradam a Deus. Tudo que vocês forem fazer, pergunta para Deus se Ele está feliz. Até umas coisas improváveis. Tia, ajuda ela a levantar o céu. Até as coisas improváveis. Senhor, para mim é impossível. Mas para Ti, todas as coisas são possíveis. E outra coisa, para a gente estar aqui nessa terra, é fácil viver aqui nessa terra, crianças? O próprio Jesus diz que tereis mas tereis com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E crianças, todas aquelas que estiverem preparadas com as suas vestes limpas. O que é estar com a veste limpa, Sarinha? Lauras, o que é estar com a veste limpa? Obedecendo, lendo a palavra. Pode colocar, tio. E quando você ouvir esse som, o som da trombeta, todos nós que ouvimos, é porque nós estamos com as nossas vestes limpas. Vem cá, Laurinha. Vem cá, Laurinha. A tia Rê já está finalizando. Vem cá. Não tem problema se não for o som. Mas, vem aqui, olha só. Todos aqueles que ouviram o som de trombeta, é porque vai estar preparado com as suas vestes limpas, obedecendo, lendo a palavra. Vem cá, Sarinha. Ela vai estar sendo referência nessa terra. Porque você quer entrar sozinho no céu, crianças? A gente quer levar a nossa família, nossos amiguinhos, mas será que a gente está dando exemplo para isso? Você tem que ser a referência. Eu quero ser igual o Isaac. Como que você chama? A Sara, eu quero ser igual a Sara. Porque a Sara, ela é diferente
Não, irmão? O som não vai? Não deu? Fica aqui, ó. Fica aqui, Sarinha. Aqui, ó. Ó. Fica aqui, Sarinha, ó. Vem cá, as 3. Faz uma filinha. Ó, a Sara e as Laurinha tá representando o mundo. E olha só, nós vamos ver Jesus. Vai vir nuvem de glória. E nós teremos uma mansão celestial esperando por nós. E Jesus, ele vai, nós vamos ganhar uma coroa de Jesus, crianças. Imagina como que vai ser lindo. Quem aqui quer receber essa coroa? Mas você tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. E todos aqueles que ouvirem o som da trombeta, que coisa linda será. E todos irão abraçar, nós iremos ver Jesus. Nós iremos abraçar Jesus. Ó, Sarinha, entra aqui, ó. E todos entrarão aqui, ó. Vem cá, Laurinhas. Entrarão na mansão celestial juntamente com Jesus. Louvado seja Deus. E todos aqueles que aceitarem, pode tirar, irmão. Todos aqueles que aceitarem a Jesus terá o seu nome no livro da... E a Bíblia fala que quando você aceita esse Jesus, porque nós fomos criados por Deus, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser chamados filhos de... Somos filhos de Deus. Mas para que a gente tenha uma vida na santidade, eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus. Eu preciso reconhecer esse Jesus no meu coração. E aí, crianças, muitas vezes, eu não sei como que você entrou aqui nessa tarde. Muitas vezes, olha só, em 1 Samuel, como diz, que Deus ele não vê como o homem vê o coração. Eu não sei como que você entrou aqui hoje nessa tarde, de repente você entrou com um vazio no coração. Ai, tia, eu tenho passado uma situação lá na minha casa, com a minha família. Ai, tia, lá na escola eu estou sofrendo perseguição. E aí, Deus ele convida você a trazer quem no coração? Quem é que preenche esse coração? E aí, quando fala em 1 Samuel que Deus ele não vê como o homem vê, Deus ele vê o coração de dentro para fora. E aí ele diz, olha, se você entrou assim dessa maneira aqui, convida Jesus para preencher o vazio do coração, porque Jesus é o único que vai preencher o nosso coração. E nós teremos uma vida em santidade com Jesus. E aí você fala assim, eu quero ser como Davi, segundo o coração de Deus. Eu quero ter o meu coração preenchido por Jesus. E eu pergunto nessa tarde, tem alguma criança que ainda não aceitou a Jesus? Tia Rê, eu não levantei a mão ainda. Vem aqui que a Tia Rê vai orar por vocês. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Ou quem ainda não aceitou, pode vir aqui, a Tia Rê vai orar por você. Amém? Já aceitou, João? João já aceitou? Glória a Deus. Então, que Deus continue abençoando. E todos aqueles, como a Tia Rê falou, que já aceitaram a Jesus. Olha lá, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. Fica em Apocalipse 3:23. Olha lá. Vai passando lá para o amiguinho. Pode passar, João. Olha aí, o seu nome já está no livro da vida. E que o Senhor continue abençoando. Quem aqui vai ser como Davi? Um verdadeiro adorador. Para naquele grande dia nós morarmos, nós desfrutarmos da cidade maravilhosa. Eu quero que todas as crianças venham aqui à frente agora. Que nós vamos fazer uma oração. Pode vir aqui à frente. Se tiver criança lá no fundo, pode trazer aqui para a gente orar. Vamos orar. Vem aqui na frente. Cadê as tias? Vamos interceder por essas crianças agora. Irmão, pode colocar o último louvor, por favor. Vem aqui, meu amor, a tia vai orar por você. Pode colocar. Conseguiu? Ai, desculpa. Pisei no seu pé. Pode colocar. Ó, esse louvor fala assim: Senhor, dai-me um coração como o teu. Amém? Coloca a mão no coração, fecha os olhos e fala com Deus agora. Ó, presta atenção, ó. Se tu olhares, Senhor,
para dentro de mim. Se Deus olhar para dentro da gente, ó, nada encontrará de bom. Aí você fala, Senhor, eu tenho desejo. Mais um desejo eu tenho. Peça para ser transformado. Se você fala palavrão, fala para Deus, Deus, a partir de hoje eu não vou falar. Se eu sou desobediente, a partir de agora eu não vou ser mais, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar um coração igual de Davi, obediente na presença de cada um deles. Peça, Senhor, me dá um coração igual o teu, Senhor. Pai, eu apresento a cada criança aqui nessa tarde, Pai. Que o Senhor venha fazer, Senhor amado, em nome de Jesus, a tua obra perfeita, Senhor. Todo o propósito, Senhor, toda a cilada de Satanás, o Senhor vai repreender agora. Pai, tudo aquilo que o inimigo vem colocar na mente dessas crianças, o Senhor vai repreender em nome de Jesus, Pai. Senhor, seleciona as amizades dessas crianças lá na escola. Toma a direção da vida delas, Pai. Repreende tudo aquilo que não te agrada, Senhor amado. Tira a mentira, tira a desobediência. Senhor, tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor. Dá um coração voltado para Ti, de adorador, Senhor. Senhor, coloca no coração delas o amor do Pai. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor visite a cada lar nessa tarde, a cada mãe, cada pai. Capacita, Pai, nós como pais, a direcionar os nossos filhos no caminho que tem que direcionar, Senhor. Oh, Senhor, esconde as nossas crianças debaixo das Tuas asas, Pai. Esconde as nossas crianças no esconderijo do Altíssimo. Senhor, não deixa que o inimigo venha, Pai, lançar suas flechas. Blinda as nossas crianças pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, crianças? Que o Senhor continue abençoando a cada um, a cada família, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? O Senhor continue abençoando essa igreja, viu? Obrigada. Deus abençoe.